Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa tem o objetivo de ajudar a gente a entender o fato mais importante no cenário internacional, sem dúvida. Nós vamos tratar hoje do conflito, da guerra entre Rússia e Ucrânia. E para nos ajudar nessa tarefa, que não é fácil, a gente conta com a presença da professora Lenina Pomeranz, ela que tem vivência na ex-União Soviética e é uma estudiosa desde sempre daquela região. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada eu pelo convite. Eu também queria dizer que a professora Lenina Pomeranz, ela foi a segunda diretora técnica do DIEESE e a primeira mulher a ocupar essa posição. Para quem quiser conhecer mais os trabalhos da professora sobre a ex-União Soviética e sobre a Rússia atual, o último livro dela é o chamado Livro do Socialismo Soviético, tem o título do Socialismo Soviético ao Capitalismo Russo, que foi lançado em 2018 pela Ateliê Editorial. E ela tem uma vasta obra sobre planejamento econômico e sobre as modificações da economia da União Soviética e, posteriormente, da Rússia. Bom, no momento em que nós estamos fazendo essa conversa, professora, a guerra está no seu 29º dia. Todas as frentes de guerra estão a pleno vapor. A frente militar, a frente de propaganda e a frente econômico-financeira. Na frente de propaganda, a guerra de versões, ela não ajuda ninguém a entender o que ocorre efetivamente naquela região do mundo. Nós estamos na área de influência dos Estados Unidos e o que mais nos chega é uma personificação de bem e mal, em que o bem, ele é tratado como os Estados Unidos e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada ao final da Segunda Guerra Mundial, e o mal pela Rússia, muito personificado na figura do seu presidente Vladimir Putin. Muita gente ainda não entendeu o que está acontecendo. Ao seu ver, professora, quais foram as motivações para a Rússia invadir a Ucrânia? A situação é complicada, por várias razões. A Rússia, o Putin tem uma personalidade particular, esse é um complicador do problema. Se você pegar todo o histórico da vida dele, do combate dele ao terrorismo, dentro da Rússia, desde que ele assumiu no começo dos anos 90, você vai ver que ele, para acabar com os terroristas, não leva em conta o custo das vítimas, que não tem nada a ver com isso. Foi assim, num caso célebre em Moscou, numa reunião, num espaço público, eu não me lembro, era um show do que era, havia mais de 200 pessoas na sala, ele deixou sair umas 100 e poucas pessoas. Havia terroristas tchetchenos que mantiveram o pessoal do show como refém, mas saiu uma parte e uma parte ficou mais de 100 pessoas, ficaram lá na sala. Putin mandou fechar as portas e as janelas e não teve dúvida, tacou gás dentro daquela sala. Morreu todo mundo que estava lá, que não saiu antes. Assim foi também em Beslan, lá numa localidade afastada, quando um grupo de terroristas capturou crianças e professores de uma escola. Ele deixou, tinha professores, pais de alunos, etc. Ele separou algumas coisas, algumas pessoas, mas ele acabou matando todo mundo para poder livrar as crianças e os reféns que estavam lá, reféns dos terroristas. A situação que leva Putin a agir como ele está agindo é a proximidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia, de Moscou. A linha reta, a distância entre Kiev, capital da Ucrânia, e Moscou,
não passa de 550 quilômetros. É como daqui a um pouco mais longe do que Rio de Janeiro. Então, respondendo essa tua primeira pergunta, não é? Por que o Putin invadiu a Ucrânia? Ele invadiu a Ucrânia exatamente para impedir que as intenções declaradas do presidente da Ucrânia de ingressar na OTAN e na comunidade europeia constituíssem, ele considera que constituem uma ameaça para a sua segurança. Então, resolveu agir antes que essa ameaça se concretizasse. Mas a gente vai fazer um intervalinho e vai voltar num minutinho. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a professora Lenina Pomeranz e hoje nós tratamos do tema entre a guerra Rússia e Ucrânia. Professora, no campo da esquerda brasileira tem muitas posições a respeito da guerra. Uma delas, que parece abranger um espectro bastante amplo e pode ser a posição majoritária, é aquela que diz nem expansão da OTAN na Europa e nem invasão do país vizinho e nem invasão da Ucrânia pela Rússia. Ela rejeita essas duas questões, essas duas ações das potências envolvidas. Essa posição, ela parece ser uma posição razoável para a senhora ou parece ser uma posição em cima do muro? O que parece essa posição para a senhora? Eu acho essa reação do povo é uma reação normal de quem quer evitar os estragos da guerra. É uma guerra, o Putin entrou em guerra. Ele vai impedir, através de guerra, que a Ucrânia entre na OTAN e instale armamentos lá que podem comprometer a sua segurança. Inclusive, segundo a declaração da própria Ucrânia, a intenção era recuperar a Crimeia que o Putin tomou em 2004, 2007, numa crise anterior envolvendo os dois países, não é? E, efetivamente, se a Ucrânia tiver a instalação de armas nucleares, isso constitui para a Rússia, efetivamente, um risco na medida em que a Ucrânia está muito próxima da Rússia. Professora, esta guerra ela tem sido apontada como mais um episódio em eventos de longa duração, em que se assiste o deslocamento do poder econômico mundial dos Estados Unidos para um outro eixo, para um eixo dominado pela Rússia e pela China. Em uma recente entrevista para o jornal da USP, a senhora deu a seguinte declaração, abre aspas, o modo de participação de cada um desses países, a Rússia e a China, leva em conta os interesses estratégicos desses países em horizontes temporais distintos. Pergunto para a senhora, quais são os interesses estratégicos e comuns entre Rússia e China que em meio a esses eventos atuais, podem contribuir para o deslocamento desse poder mundial? Os Estados Unidos não têm mais o poderio que tinham antes. E não existe vocês devem ter ouvido falar de um professor de geopolítica importante chamado José Luiz Fiore. O José Luiz Fiore publicou recentemente um texto em que ele mostra que, desde o começo desse 2022, ficou muito clara digamos assim, o apontamento, a direção que o mundo estava tomando em direção à Ásia, em direção a outro pico, deixando para trás, digamos assim, o eixo europeu tradicional. Quer dizer, o mundo está tomando um outro rumo nesse período da globalização. A rigor, existem também especialistas que dizem que não vai haver essa tal dessa globalização
o mundo vai acabar sendo modificado pela tecnologia, mas, na verdade, o que se tem agora é um eixo que vai em direção ao leste, quer dizer, em direção à China associada com a Rússia, e um outro eixo, que é o eixo europeu ocidental, que está em franca, digamos assim, em franca baixa, do ponto de vista da sua importância geopolítica internacional. E a gente vai fazer mais um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a professora Lenina Pomeranz, que nos ajuda a entender um pouco mais a guerra entre Rússia e Ucrânia. Professora, a economia brasileira, nós, o Brasil, a gente já vinha de muitas dificuldades. A gente já tinha na casa de 2 dígitos inflação e taxa de desemprego. Taxa de desemprego de 11% e inflação acima de 10%. É evidente que essa guerra não tende a melhorar esse cenário em nada. Como a senhora analisa, a senhora tem pensado um pouco, tem feito alguma reflexão sobre como nós poderemos ser atingidos sobre essa guerra, ou até mesmo se ela, a palavra ela é um pouco ruim, mas lembrando do Getúlio Vargas, ele analisaria oportunidades no cenário, né? A senhora tem feito alguma reflexão sobre esse assunto para a realidade brasileira? Nós somos grandes exportadores de grãos, soja, basicamente, e de carne para a Rússia, não é? Nessa altura do campeonato, isso tudo está sendo... Eu não sei como está, eu não estou acompanhando com muito detalhe como é que as exportações para a Rússia do Brasil, tradicionalmente feitas, se estão continuando no mesmo ritmo. Provavelmente não tem o mesmo ritmo, mas devem estar continuando, porque a Rússia depende dessa soja e nós dependemos do fertilizante que a Rússia nos vende. Nós não temos fertilizantes. Ainda que estejam sendo feitos esforços aqui no Brasil para tentar substituir o uso desse fertilizante que nos era vendido pela Rússia. Então, efetivamente, nós também estamos sentindo o reflexo dessa guerra aqui, com a redução das exportações, obviamente, em quantidade, com a mudança digamos assim, da pauta de importações e da pauta de exportações, a guerra efetivamente nos afeta de maneira direta. Parece bastante evidente que a guerra ela tende a piorar todos os nossos indicadores, e uma das coisas que preocupa demais hoje o brasileiro e a brasileira em geral é o preço do combustível, que também está no alvo, está sendo uma parte muito relevante das consequências dessa guerra. Hoje pede-se para a Arábia Saudita produzir mais, Estados Unidos volta a reconhecer o presidente da Venezuela, que ele não reconhecia, o Nicolás Maduro, para que seja vendido petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Então, a gente não vê realmente que vai haver sinais de melhora. Ou seja, em outras palavras, o povo, e o povo que está longe da guerra, vai pagar pela guerra, não vai, professora? Vai tranquilamente em todas as partes do mundo. Por exemplo, a Alemanha depende muito da importação do gás natural da Rússia e vai enfrentar um inverno bem bravo aí. Quer dizer, essa guerra ela cobra preços de quem está na ponta, que é o povo, normalmente, não é? Então, eu acho que para nós a situação não vai melhorar. Este ano só tende a piorar. Não vejo nenhuma perspectiva de melhora, tanto aqui como no resto do mundo. Eu acho que a situação está muito tensa, muito precária. Hoje mesmo, acho que eu vi uma notícia muito rapidamente de que a OTAN e o Biden estariam mandando 300 mil homens para as fronteiras da Ucrânia com a Rússia. Então, não sei o que isso significa. O Putin não é
uma pessoa de se amedrontar com uma atitude dessa, não é? Mas também não é louco bastante para aceitar esse tipo de provocação. Então, não sei, eu acho que a situação é uma situação muito tensa e difícil da gente avaliar. Eu tenho dificuldade de analisar como é que ela vai caminhar daqui para frente, e eu tenho muita preocupação. Não com o estouro de uma terceira guerra mundial, que nenhum dos dois lados não é maluco, não é? Embora a gente não tenha uma guerra mundial, que seria a terceira guerra, nós temos guerra localizada muito, muito forte, essa guerra, muito ruim. E nós estamos esquecendo, diante dessa guerra, que é central no momento, 35 outras localidades no mundo em guerra. Guerras religiosas, guerras por território, guerras as mais variadas. Então, o mundo parece que não está tranquilo em nenhum sentido. Então, a gente não pode ficar tranquila também, não é? Tem que acompanhar alguma tranquilidade, conhecendo o comportamento do Putin e o comportamento da Rússia, que eu acompanhei durante muito tempo, é que não vamos para uma terceira guerra mundial. Mas a situação não é nada tranquila. Nada. Para mim, pelo menos, é uma situação trágica, muita gente morrendo, muitas cidades sendo destruídas, em nome de alguma coisa que eu não sei se vale a pena. Esse presidente da Ucrânia, por exemplo, quando eu vejo ele falando, era um cidadão que resolveu peitar. Ele quer entrar na OTAN, não é de hoje, pediu para entrar na OTAN, quer entrar na comunidade europeia, tudo bem, mas na OTAN ele fez uma besteira, porque o vizinho dele, muito poderoso, não aceita isso, por conta da distância que separa os dois países e pelo risco que representa para a Rússia, que não aceita esse risco, de ter instalações da OTAN a 545 quilômetros da sua capital, Moscou. Não é? Quer dizer, ele não usou a cabeça ou fez isso de cabeça pensada para provocar e obter o que ele está conseguindo, que é o apoio do mundo inteiro à sua posição. Ele quer se voltar para o Ocidente, quer se livrar da Rússia e assumiu as posturas que nós vimos durante esse tempo todo, não é? De uma maneira geral, simplisticamente falando, se condena a invasão de um país por outro. Quer dizer, a Ucrânia teria sido invadida pela Rússia. Agora, é uma invasão que precisa ser avaliada em termos do que ela representa, do que ela significa para a segurança do país vizinho, que é a Rússia. O caso, professora, tem sido muito comparado com a crise dos mísseis, quando a Rússia tenta instalar mísseis em Cuba, no final dos anos 60, os Estados Unidos ameaçam uma nova guerra mundial, porque ele teria direito a defender o seu território da proximidade daquelas armas. E é um caso que não deixa de ter certa semelhança com o que a gente vive hoje, com a defesa do território russo pelo Putin. Eu não vejo vinculação com isso. Acho que a situação mudou completamente, o panorama mundial é outro. Eu não associo nada com a posição de passado, nada. Eu acho que é uma situação nova, que está relacionada com a nova situação do mundo, o papel que a OTAN representa nesse mundo, em que ela não tem mais um papel que ela tinha para desempenhar e ela quer continuar desempenhando, porque ela depende dos recursos do establishment militar
industrial dos Estados Unidos que quer continuar fabricando armamento. Então, eu não associaria nada com o passado. Eu acho que é uma situação totalmente nova, escrita em outro panorama geopolítico internacional e com outra, quer dizer, como é que eu poderia definir? Com uma outra perspectiva histórica, não é? Eu não vejo nenhuma relação com esse acontecimento do passado, nenhum. Professora, nosso tempo ele é curto, nossa entrevista ela é de alguns minutos, perto de tanta coisa para falar, então eu já vou aqui agradecendo a senhora pelo tempo, por nos atender. Eu quero dizer também, em nome de toda a equipe do DIEESE, toda a equipe do Giro Sindical, que essa foi uma entrevista muito festejada, que todos, inclusive aqueles que na instituição conhecem a senhora só por bibliografia, alguns nunca tiveram o menor contato, vão poder ter esse contato agora a partir desse seu engajamento nesse assunto e de nos ser concedida essa entrevista. Então, eu que, em nome de toda a equipe do DIEESE e do Giro Sindical, eu queria agradecer demais, felicitar a senhora, parabenizar pelo seu trabalho longo, pela sua vida próspera, pela sua saúde nesse momento e pela sua generosidade. Olha, muito obrigada. Eu não sei se eu mereço todos esses elogios, mas, enfim, eu faço o que eu posso. Então, eu realmente me lembro com muito carinho da nossa luta para construir o DIEESE, para fazer o índice do custo de vida. Quero aqui aproveitar para lembrar o Albertino, o José Albertino, e me colocar à disposição de vocês em tudo que eu puder ajudar. Enquanto eu tiver força, vocês podem contar comigo. José Albertino foi o primeiro diretor técnico do DIEESE, e obrigada mais uma vez, professora, vida longa, um abraço, sinta-se muito querida por toda essa equipe aqui. Muito obrigada. Até logo. Até logo.